No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, nós vamos ler a parte A do versículo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14 e verso de número 16. Ele diz assim, olha: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para... Aí o verso de número 18 vai dizer assim: e não vos deixareis órfãos. Aí se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e verso de número 8, você vai ver a palavra de Deus nos dizendo algo maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 8, vai dizer assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Querido, hoje, se eu puder colocar um tema, um título nesta mensagem, eu colocaria, ou quero colocar o seguinte tema: promessas. Quando nós lemos em João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 16, você vai perceber que Jesus está ali trazendo ou autenticando uma promessa que ele havia feito para a igreja, no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. É bom lembrar que naquele tempo, com Jesus presente fisicamente, não somente Jesus, como a igreja, ela já enfrentava diversas dificuldades, ela enfrentava diversos problemas, perseguições, lutas, aflições, e todos nós sabemos que em determinado momento, Jesus então chega diante dos discípulos e começa a relatar aos discípulos que a sua crucificação já estava próxima, e os discípulos então, tendo esse entendimento de que Jesus estava prestes a ser crucificado, eles começam a se atemorizar, a ficarem com medo, porque eles entenderam, se com Jesus presente fisicamente as coisas já estão difíceis, se Jesus conosco aqui na terra as coisas já é difíceis, imagina sem Jesus fisicamente. Tanto é que se você for iniciar o capítulo de número 14, Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: não se turbe o vosso coração. Jesus está ali tranquilizando o coração dos discípulos e mostrando aos discípulos que não era necessário eles ficarem com medo, não era necessário eles se espantarem, não era necessário eles apavorarem, porque Jesus iria ser crucificado, mas os discípulos não iriam ficar sozinhos. Então Jesus faz a promessa, Jesus então deixa muito bem claro, estabelecido ao coração dos discípulos, que eles não ficariam órfãos, que o Espírito Santo, o Consolador, estariam com eles em todos os dias de sua vida. Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam se preocupar, porque quando vocês estiverem tristes, o Espírito Santo vai poder alegrar o coração de vocês. Vocês não precisam se preocupar, porque quando vocês forem perseguidos, o Espírito Santo vai fortalecer o coração de vocês. Vocês não precisam se preocupar, porque no momento de adversidade, o Espírito Santo estará com cada um de vocês. Então hoje eu quero falar sobre promessa, porque assim como Jesus, ele faz a promessa aos discípulos, assim como Jesus, ele direciona uma promessa aos discípulos, assim é comigo e com você. Todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Embora nós precisamos entender que essa promessa que Jesus faz, ela é universal,
de modo que toda a igreja precisa cada dia mais buscar o Espírito Santo, para que ele possa ajudar, para que ele possa sustentá-los, mas de forma individual, todos nós temos uma promessa. E o que me chama a atenção, é que quando você olha para Jesus fazendo esta promessa específica para os discípulos, você vai perceber que para que os discípulos possam desfrutar dessa tão sonhada promessa do Espírito Santo, eles precisaram viver um processo. Assim é comigo e com você. Toda promessa que Deus direcionou a nós, desde a fundação do século, eu preciso ter um entendimento claro, que para eu desfrutar dessa promessa, existe um processo. Quando você olha para Jesus fazendo essa promessa aos discípulos, você vai conseguir compreender que Jesus, em Lucas capítulo de número 24 e verso de número 49, Jesus vai trazer um direcionamento aos discípulos, porque Jesus faz a promessa, mas também ao mesmo momento ele olha e fala assim: para que vocês possam desfrutar da promessa, vocês precisam viver um processo. E Jesus, no capítulo de número 24 e verso de número 49 de Lucas, Evangelho de Lucas, você vai olhar, você vai compreender o processo pela qual Jesus está ensinando os discípulos a viverem. Jesus vai falar para os discípulos no verso de número 49 do capítulo de número 24: se vocês querem alcançar a promessa, se vocês querem desfrutar da promessa, Jesus vai olhar e falar para ele assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E qual era a promessa do Pai para os discípulos? É que o Espírito Santo iria ajudá-los, é que eles seriam revestidos de toda a autoridade da parte do Espírito Santo. E Jesus está falando: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Porém, existe um processo. E qual processo é esse que Jesus está ensinando os discípulos? O processo ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe qual é o processo que Jesus está falando para os discípulos? Se vocês querem desfrutar da promessa, vocês precisam viver o processo da obediência. Vocês precisam obedecer. E qual era o direcionamento de Jesus para os discípulos? Que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Jesus havia sido crucificado. Os discípulos poderiam muito bem olhar uns para os outros e dizer: olha, o mestre já foi crucificado, e já é o segundo dia, nada aconteceu. Cada um segue a sua vida, cada um dá continuidade na sua vida. Mas os discípulos entenderam: não foi essa a ordem que Jesus nos deixou. Ele disse que nós precisamos ficar todos juntos, nós precisamos ficar em Jerusalém, porque a promessa está no processo da obediência. Então, querido, eu quero te ensinar nessa noite: se você tem uma promessa, se você compreendeu que tem essa promessa e quer desfrutar dessa promessa, você precisa viver um processo. E qual processo Jesus está nos ensinando? O processo da obediência. O próprio Jesus enfrentou processos na sua vida, desde a sua nascença, da sua infância, até os 30 anos, Jesus precisou enfrentar o processo, precisou ir às sinagogas, precisou sentar para aprender, precisou ali aprender mais sobre a Torá, e dos 30 anos até os 33, ele enfrentou outros processos. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi crucificado, ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus enfrentou alguns processos para que ele pudesse vencer a morte e nos dar o livre acesso ao Pai. E se eu e você queremos desfrutar da promessa de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, Paulo vai direcionar a igreja de Corinto da seguinte forma:
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por esta razão que existem muito no meio de vocês que estão fracos e doentes. Por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo, acham que podem viver da maneira que quer, acham que podem viver como desejam. As coisas não são assim. Nós precisamos entender que a graça não anula a nossa responsabilidade. A graça nos dá a capacidade de poder desfrutar daquilo que não merecemos, da promessa de Deus. Porém, eu preciso vivenciar, ou eu preciso viver o processo. E qual processo é esse? O processo da obediência. Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver em Gênesis, capítulo de número 3, e verso de número 23 e 24, Adão, quando ele recebe um direcionamento de Deus, para que ele pudesse comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a serpente então chega diante de Eva, e então seduz Eva para que ela viesse comer daquele fruto. E então ela usa a seguinte frase: olha, pode comer, porque Deus sabe. E quando ela usa essa frase, ela consegue seduzir Eva, e Eva consegue seduzir Adão, e ambos comem do fruto. Eles desobedecem a orientação de Deus. E quando eles desobedecem a orientação de Deus, a Bíblia diz que tem uma consequência. E qual é a consequência? Eles são expulsos do jardim do Éden. Então eu preciso entender, porque o profeta diz para mim e para você: melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se eu quero desfrutar da promessa, eu preciso obedecer. O abecedário lá fora, para a sociedade em si, é A, B, C e D. Para mim e para você é obedecer. Se nós queremos desfrutar da promessa, nós precisamos obedecer, irmãos. Não há como desfrutar da promessa se não viver o caminho da obediência, o processo da obediência. Olha para a vida de Moisés. Moisés foi um líder relevante, um homem que Deus levantou para tirar o povo de Israel das mãos de Faraó. E lá na frente, Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, fala para a rocha, porque o povo está com sede, o povo não tem nada para beber, mas fala para a rocha fala para a rocha jorrar água. E a Bíblia diz que Moisés então fere a rocha. A orientação de Deus para Moisés era para ele falar com a rocha e não ferir a rocha. E então Moisés fere a rocha, e aquilo trouxe uma consequência na vida de Moisés. E qual a consequência? Moisés não entrou na terra prometida. Então eu preciso entender nessa noite, meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e verso de número 4, Jesus vai continuar dizendo o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. A orientação de Jesus para os discípulos era: não se ausentem de Jerusalém. Só é possível desfrutar da promessa aquele que obedece, aquele que está disposto a obedecer, aquele que está disposto a viver o processo. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite: quem tem promessa de Deus aqui? Mas será que eu e você estamos dispostos a viver o processo? Será que nós estamos dispostos a viver o processo da obediência? Porque Jesus nos ensina a perdoar. Ah, mas perdoar o fulano é tão difícil, Jesus. A Bíblia diz que Deus não nos dá uma tentação da qual não podemos suportar. A Bíblia diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Mas orar pelo meu inimigo, Jesus? Sim. É tão difícil.
Mas a Bíblia nos ensina que Deus não nos dá uma tentação da qual não podemos suportar. Ele nunca vai pedir algo que eu não seja capaz de cumprir. Jesus está dizendo para os discípulos não saírem de Jerusalém, mas permanecerem. Jesus nos ensina tantas coisas na tua palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu quero desfrutar da promessa de Deus, eu preciso viver o processo da obediência. Não tem como eu ser um filho rebelde, um filho desobediente e desfrutar da promessa de Deus. Eu preciso entender esse princípio nessa noite, meus irmãos. Eu preciso compreender. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa noite, outro princípio, outro processo que eu aprendo para desfrutar da promessa de Deus, é a perseverança. Eu preciso perseverar para desfrutar da promessa de Deus. Quando você vai fazer um estudo minucioso, você vai conseguir compreender que depois da Páscoa, quando Jesus morre e é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos. Porém a Bíblia vai nos mostrar, vai nos ensinar, que o Espírito Santo, ele desce no 50º dia, depois da morte de Jesus. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica mais 40 dias com os discípulos, somado o dia que Jesus morreu, até o dia que ele ressuscitou, mas os 40 dias, dão 43 dias, porém, a Bíblia vai nos mostrar, vai nos ensinar, que a descida do Espírito Santo, ela só acontece no 50º dia. Jesus está nos mostrando que, para que os discípulos pudessem desfrutar da promessa, eles precisavam ter obedecido, ficado em Jerusalém e perseverado mais 7 dias em oração. 7 dias em oração. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, buscando a Deus em oração no templo. Tem gente que não consegue viver o processo. Tem gente que acha que tem que ser na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Tem gente que quer tomar ou assumir o papel de Deus, falando: olha, Senhor, está difícil para mim, está duro para mim, tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Mas quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar e um tempo de colher o que se plantou. Então eu preciso entender que cabe a mim perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos lá, o pai da fé, o patriarca Abraão, para ele desfrutar da promessa, ele precisou perseverar ao longo de 25 anos aproximadamente, para que ele pudesse alcançar o filho tão sonhado da promessa, que era Isaque. Ele perseverou 25 anos, irmãos. Não foi 25 horas, não foi 25 dias, não foi 25 semanas, não foi 25 meses, foi 25 anos. Abraão precisou perseverar. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Davi foi rei de Israel. A Bíblia diz que ele é ungido por Samuel dentro da sua casa, no meio da sua família, como rei de Israel. Porém ele só assume o governo de Israel depois de 16 anos. Davi então enfrenta um processo, mesmo sendo consagrado dentro da sua casa, ele enfrenta um processo de 16 anos, para poder assumir o governo de Israel. Ele tem que perseverar durante 16 anos, para poder assumir o governo de Israel. Quando você olha para a vida de Jó, a Bíblia diz que o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele é um homem justo, correto, um homem irreparável. E a Bíblia diz que, por um propósito de Deus, o inimigo chega e toma tudo que ele tem, até os filhos o inimigo toma, por permissão de Deus, por um propósito de Deus. E os estudiosos dizem que Jó precisou perseverar, buscando a Deus, acreditando que o Redentor dele vive, que um dia iria se levantar por ele, aproximadamente 40 anos.
Então eu preciso entender o processo. Eu preciso entender que para poder desfrutar da promessa tem um processo. E o processo é ser obediente. O processo é perseverar. Porque aquele que persevera até o fim herda a coroa da vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas de uma coisa eu sei: você tem promessa de Deus. Só que se você quer desfrutar da promessa, você precisa ser obediente. Você precisa olhar para as Escrituras. Você precisa entender as Escrituras. Você precisa viver as Escrituras. Você precisa obedecer às Escrituras. Você precisa andar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser obedientes, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus nos ensina que precisamos perseverar. Paulo vai dizer aos Romanos: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em mim há de ser revelada. Paulo está dizendo: tudo que eu passo em vida, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a preocupação, não se compara com o que Deus vai revelar na minha vida um dia. Por isso, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou perseverar até o fim. Se eu estiver na cadeia, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou exaltar. Se eu estiver com fome, eu vou continuar exaltando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar buscando. Se eu estiver sendo perseguido, eu vou continuar pregando, eu vou continuar sendo fiel, porque o meu Deus, Ele é fiel, Ele não falha. Então eu sei que, assim como Jó declarou, eu também posso declarar: o meu Redentor vive, e um dia Ele vai se levantar por mim. Tudo que eu preciso é ser obediente, tudo que eu preciso é perseverar, porque na hora certa, no momento certo, no lugar certo, Deus vai me honrar, e a promessa vai ser realidade. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não causam dor. Vale a pena perseverar, vale a pena ser obediente, vale a pena, porque o dia que Deus se manifestar, você vai olhar e falar assim: eu nem percebi que eu passei por tantas coisas que eu passei, porque o prazer, a sensação de desfrutar da promessa será muito maior do que o sofrimento que você viveu, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Quando você olha em Atos capítulo de número 2, e o versículo de número 1 em diante vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Outra coisa que eu entendo aqui nessa noite, outro processo que eu entendo aqui nessa noite, para desfrutar da promessa de Deus, é a unidade. Não tem como, amados irmãos, eu querer desfrutar da promessa, mas eu não ir com a cara do meu irmão. Não tem como eu querer desfrutar da promessa e ter alguma mágoa, algum ressentimento do meu irmão. Não tem como, querido. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo propósito. Qual era o propósito? Alcançar a promessa. Ali não tinha ninguém preocupado como estava o cabelo de uma, ou como estava a roupa do outro, como estava o sorriso de um, ou como estava a condição financeira da outra. Todos estavam no mesmo propósito, eles falavam a mesma língua, eles tinham uma só visão. E qual era a visão? Buscar e alcançar a promessa de Deus. Agora, em pleno século 21, nós vemos às vezes que tem pessoas da mesma fé que não conversa com o outro, que tem mágoa do outro, que tem ressentimento do outro. A pessoa olha e fala assim: eu não vou com a cara do fulano. Você não tem que ir com a cara do fulano, você tem que ir com a sua, porque Deus já te deu a sua. Você tem que amar o fulano,
Você tem que perdoar o fulano, é difícil, mas quando você clama, Deus te dá graça. A Bíblia diz que Ele concede a você a capacidade de perdoar. Então eu preciso entender esse princípio nessa noite, porque lá no verso de número 42, vai dizer assim, olha, no próprio livro de Atos, capítulo 2, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam todos ali perseverando, estavam vivendo em comunhão, comendo do pão, orando, buscando, falando a mesma língua, tendo a mesma visão. O povo estava ali falando: olha, as nossas individualidades precisam ficar lá fora, agora nós estamos na mesma guerra, no mesmo desafio, nós estamos na mesma luta, todos nós estamos aqui em busca de uma bênção da parte de Deus. Então eu tenho que deixar o meu egoísmo, eu tenho que deixar minha vaidade lá fora e começar a buscar o autor e consumador da minha fé. Eu tenho que viver o princípio da unidade. Eu tenho que dar as mãos para esse irmão, porque a Bíblia me ensina a chorar com aqueles que choram, porque quando eu choro com aquele que chora, eu também vou sorrir, porque um dia ele vai sorrir. Então eu preciso entender esse processo na minha vida, irmão. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, não é imperfeita não, irmãos. Deus não é como eu e você. Deus, Ele é perfeito. Imagina se eu e você, pelos pecados que cometemos, ou pelos pecados que cometemos no passado, Deus olhasse lá de cima e falasse: eu não vou com a cara do Rafael não, porque o dia que eu falei para ele não fazer isso, ele fez. Não, eu não vou abençoar ele não. Por quê? Porque o dia que era para ele ter tomado uma atitude, ele tomou outra. Mas não, a Bíblia diz que o amor dele cobre a multidão de pecados. O amor dele vai na frente, ele olha e fala assim: Rafael, você errou, mas eu acredito que você vai fazer diferente, por isso eu decido dar as mãos com você, e fazer você caminhar mais uma milha, em fazer com que o céu se abra sobre a sua vida, e o milagre se torne realidade na sua vida. Então eu preciso entender essa realidade nessa noite, meus amados irmãos. Desfrutar da promessa, todos nós desejamos, todos nós queremos, mas viver o processo, são poucos que querem viver o processo. E se eu não vivo o processo, eu não desfruto da promessa. Se eu não sou obediente, eu não desfruto da promessa. Se eu não persevero no caminho, eu não desfruto da promessa. Se eu não vivo em unidade com os meus irmãos, se eu não vivo o princípio da unidade dentro da minha casa, lá no meu trabalho, eu não consigo desfrutar da promessa, porque a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu sou imagem e semelhança de Deus. Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Jesus no meu e no seu lugar, o que ele faria? Qual a decisão ele tomaria? Qual a atitude ele tomaria? Como Jesus reagiria diante das situações? Eu preciso olhar e dizer: o que Jesus faria em meus passos? Ele faria ao contrário, então eu vou fazer, porque eu sou imagem e semelhança dele, eu sou uma nova criatura, eu sou luz no mundo, eu sou sal na terra, eu fui chamado para fazer a diferença, e se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que agir segundo a vontade de Deus. Tem muita gente que quer que Deus realize o sonho dele, mas ele nunca parou para olhar e falar assim: será que eu estou realizando o sonho de Deus aqui na terra? Querer que Deus realize o meu sonho é fácil, mas será que eu estou com um desejo no meu coração de realizar o sonho de Deus? Será que eu tenho por primazia realizar o sonho de Deus? Ou eu estou vivendo de aparência, ou eu estou vestindo uma capa de religiosidade, ou eu estou colocando uma Bíblia debaixo do braço e achando que é o suficiente para que Deus possa me abençoar? Aí mais uma vez eu volto a falar comigo e com você. Paulo, de forma severa, chama a atenção da igreja de Corinto, porque é uma igreja abençoada, é uma igreja rica, como eu e você, nós somos abençoados. Nós temos liberdade de expressão, nós estamos aqui no Brasil, tendo a oportunidade de portas abertas, celebrar Jesus, irmãos. Quantos países aí não pode ocorrer o que nós estamos vivendo nesse momento?
Tem país que, se as autoridades souberem que ele serve a Jesus, ele é preso, ele é crucificado, ele é morto. Eu e você não, nós temos a liberdade de poder chegar ali em praça pública e dizer: Jesus é o Senhor do Brasil. Mas nós não entendemos isso às vezes, não compreendemos essa realidade. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para poder entender: se eu quero desfrutar da promessa, eu tenho que viver o processo. Eu tenho que viver o processo. Obediência gera milagre, perseverança gera milagre, unidade gera milagres. Então eu preciso ter esse entendimento nessa noite. Você não precisa dar o seu carro, você não precisa dar a sua casa, você não precisa fazer coisas absurdas. Tudo que eu e você precisamos é viver a palavra, andar segundo a palavra, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Sabe, querido, eu não estou aqui para poder mexer com as suas emoções, eu não estou aqui para poder massagear o seu ego, porque infelizmente é uma realidade nossa hoje no século 21, as pessoas estão correndo atrás de mensagens que fazem massagem no ego, que fazem cócegas no ego. As pessoas não querem ouvir pregações contra o pecado, não querem ouvir pregações que nos levam ao caminho da bênção, mas as pessoas querem os 7 passos para a prosperidade, os 7 passos para poder ficar rico, os 7 passos para eu poder dar a volta no mundo viajando. Espera aí, querido, não foi para isso que Jesus morreu por nós. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Mas a consequência da vida eterna é alcançar as promessas de Deus, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você através de Moisés, lá em Deuteronômio: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje Ele te ordena, então comereis o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra é a ausência de necessidade. Não tem nada a ver relacionado à conta bancária, ao tanto de viagem que eu faço, mas tem tudo a ver o quanto de Deus ou o quanto Deus tem de mim. E para isso eu preciso entender que se eu não sou obediente, se eu não persevero e se eu não vivo o princípio da unidade, eu vou ficar frustrado, igual Paulo fala com a igreja de Corinto: examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que não discerne o corpo de Cristo, aquele que inverte os valores, estão vivendo de forma errada, estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. E é por esta razão que existem muitos no meio de vocês fracos, doentes e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Quantas pessoas dentro da igreja você não vê que está frustrada? Pessoas dentro da igreja que servem a Jesus, que tem desejo de tirar a própria vida. Pessoas dentro da igreja que servem a Jesus, que você vai conversar com ela, ela tem um caminhão de problemas. Um caminhão de problemas. Parece que ela nunca desfrutou de uma bênção. Por quê? Porque não está discernindo o corpo de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo eu vou ter problema, vou ter dificuldade. Afinal, eu sou alvo do inimigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então ele vai bombardear a minha vida a todo momento. Mas se eu for fiel a Deus, se eu for obediente a Deus, se eu perseverar, se eu viver em unidade, Deus, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém, meus irmãos? Eu não sei se você entendeu a palavra aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, eu tenho um compromisso com você. Eu não saí da minha casa para poder vir aqui e tampar o sal com a peneira, porque a Bíblia diz que ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus.
Ai daquele que brinca com a fé da menina dos olhos de Deus. Eu não vim aqui para poder brincar com você. Eu vim aqui porque junto com você eu quero desfrutar da promessa. Para que eu e você possamos desfrutar da promessa, eu e você precisamos ser obedientes. Eu e você precisamos perseverar. Eu e você precisamos viver um propósito de unidade. Eu e você precisamos dar as mãos e começar a clamar junto, porque o nosso socorro vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Eu quero nesse momento convidar você que está aqui, a fechar os seus olhos, meu irmão. E nesse momento você vai olhar para dentro da sua vida. Você vai dizer: Pai, quantas vezes eu agi de forma errada, quantas vezes eu fui desobediente, quantas vezes eu agi segundo o meu conhecimento. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, eu sei que desobedeci, eu quero pedir perdão. Quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em abrir mão de tudo, quantas vezes eu não entendi o processo da perseverança, mas eu quero te pedir perdão. Quantas vezes, Senhor, eu tive ressentimento do meu irmão, quantas vezes eu desejei o mal para o meu irmão, mas hoje eu reconheço que eu errei, eu quero pedir perdão, eu quero liberar perdão para essa pessoa. Senhor, eu quero poder fazer com que as coisas mudem a partir de hoje, eu quero desfrutar da promessa. Então, querido, aí no seu lugar, por favor, não dependa da oração dos músicos, não dependa da canção dos músicos ou da oração do pastor. Seja você o autor da sua própria história. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força, porque todo aquele que confessar, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. É você e Deus agora, meu irmão. Eu não posso fazer nada por você, é você e Deus, querido. Então aí no seu lugar, comece a clamar, enquanto os músicos cantam uma canção.